Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6. Aqui Paulo, ele vai tratar a respeito da sabedoria de Deus. Sabedoria que certa vez Salomão pediu ao nosso Deus, e Deus lhe concedeu essa sabedoria. Sabedoria essa que fez com que Salomão se tornasse um dos maiores reis da história do povo de Israel, se não o maior. Pois através da sabedoria de Deus, Israel cresceu, expandiu extraordinariamente o seu reino, a sua glória, prosperou sobremaneira. Isso é para você ter uma vaga ideia do quanto a sabedoria de Deus é importante. E nós não podemos subestimá-la ou sequer descartá-la. Não descarte a sabedoria de Deus. As pessoas dão tanto valor à sabedoria comum, à sabedoria desse mundo, à sabedoria dos homens, que eu não vou dizer aqui que não são importantes, mas nada se compara à sabedoria de Deus. Veja o que está escrito aqui, veja o que Paulo diz a respeito dessa sabedoria. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidas a nada. São reduzidas a nada. Ele não quer dizer que não significa nada. Ele não disse isso. Ele não subestimou a sabedoria desse mundo. Porque a sabedoria que existe nesse mundo, ela também veio de Deus. De onde veio essa sabedoria que hoje nós conhecemos como medicina? A ciência, tudo vem de Deus, abençoados. Então, Paulo não está aqui subestimando ou descartando essa sabedoria comum que Deus concedeu aos homens para nosso favor, para o nosso bem. Mas comparada à sabedoria de Deus, essa sabedoria, ela chega uma hora que não é o suficiente. Quantas pessoas, tanto no passado quanto hoje, no presente, tentaram através da sabedoria comum, da sabedoria do mundo, da sabedoria da vida, encontrar a solução para um respectivo dilema, problema, dificuldade. E, infelizmente, ficou a haver navios. Mas, quando você experimenta a sabedoria de Deus, ela abre os seus olhos para você enxergar aquilo que você até então não estava enxergando. Paulo mesmo, ele já era um homem sábio antes de conhecer o Senhor Jesus. Ele já era um homem sábio, inteligente. Ele era um homem formado. Ele era um homem hábil. Mas Paulo só tinha a sabedoria comum, a sabedoria do mundo, a sabedoria da vida. E ela não foi o suficiente para ele enxergar aquilo que ele só enxergou depois, quando ele estava num deserto a caminho de Damasco, onde certa vez o Senhor Jesus apareceu para ele em forma de uma luz gloriosa, que nas palavras do próprio Paulo, brilhavam mais do que a luz do sol ao meio-dia. Tanto que essa luz o cegou os olhos físicos naturais do apóstolo. Mas deu a ele uma visão muito maior, muito mais poderosa
muito mais nítida, que é a visão espiritual. Era essa visão que estava faltando nele, era essa visão que faltava a todos nós, antes de termos também a nossa experiência com Deus, que pode não ter sido parecido com a que Paulo teve, mas não deixa de ser uma experiência. Cada um aqui teve a sua experiência particular, pessoal com Deus. Talvez num leito de hospital, talvez num momento de angústia profunda, onde passava pela tua cabeça até mesmo a trágica ideia de desistir da vida, de não querer mais estar aqui. E foi justamente nessa hora que Deus usou alguém, ou usou um programa de rádio, ou usou uma mensagem, seja através da Bíblia, seja através da internet, seja através de uma pessoa que te evangelizou, que te fez um convite para você ir à igreja, e isso despertou em você algo novo, retirou as escamas dos seus olhos espirituais. Foi o que aconteceu com Paulo a caminho de Damasco. Quando aquela luz lhe sobreveio e ele ouviu a voz, porque não foi só a luz, não foi só aquela experiência sobrenatural, mas ele ouviu a voz, o que realmente despertou Paulo, o que retirou as escamas dos olhos dele, o que libertou ele da cegueira espiritual foram as palavras do Senhor Jesus. A luz de Deus foi para que Paulo ele parasse para ouvir aquilo que verdadeiramente o libertaria da sua cegueira espiritual, intelectual, racional, de uma vez por todas. Quando ele ouviu essa voz, Paulo se libertou. As cadeias, as correntes que o aprisionavam, que o tornavam um homem tão brutal, severo, de mal com a vida, amargurado, perdido, confuso, todas essas algemas e correntes foram quebradas e caíram por terra. Mas foi o que disse o Senhor Jesus, numa passagem que todos nós conhecemos, João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi o que aconteceu com Paulo. E quantas são as pessoas que sofrem, padecem, assim como Paulo, levam uma vida perdida, confusa, desnorteada, não sabem o que estão fazendo, não sabem o que será da vida delas amanhã ou depois, porque ainda sofrem com as escamas em seus olhos, que as impedem de enxergar a verdade que é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho que nós devemos trilhar, o caminho da sabedoria. O próprio Salomão, enquanto trilhou pelo caminho da sabedoria de Deus, obedecendo à vontade de Deus, reinou em vida. Mas quando ele começou a se desviar, não só ele caiu, mas ele também levou todo o reino de Israel a padecer. Ele fez com que um reino tão glorioso, abençoado por Deus, desmoronasse de dentro para fora, porque tudo começa de dentro para fora. Quando você cai espiritualmente, tudo na sua vida desaba, desmorona, abençoados. Por isso que o mais importante é sempre cuidarmos da vida espiritual. Salomão se esqueceu disso. Nos últimos anos da sua vida, não deixe isso acontecer com você. É melhor prevenir do que remediar. Porque remediar
não cura o problema. Então é melhor prevenir. O que nos ajuda muito? Sabedoria. O que está escrito em Oséias 4:6? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, sabedoria de Deus. Então a sabedoria desse mundo, Paulo aqui, ele deixa bem claro, ela é boa, ela é importante, nós precisamos atender aquilo que os nossos bons médicos nos ensinam, mas chega uma hora que não é suficiente. É isso que ele está querendo dizer aqui. É isso que ele está querendo dizer aqui com essas palavras que são reduzidas a nada. Ou seja, chega uma hora que a sabedoria que você tem, que a sabedoria que você recebeu com os anos de vida, com a sabedoria que você recebeu dos seus pais, dos seus avós, com a sabedoria que você recebeu na escola, na faculdade, chega uma hora que essa sabedoria não basta. Ela não é suficiente, mas a sabedoria de Deus, ela é infinita. O que está escrito em Efésios capítulo 3, verso 20? O meu Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, consciente-se nisso, ou pensamos. Mais uma vez. Paulo está querendo dizer o quê? Que às vezes a nossa sabedoria não é suficiente, ela não basta, ela nos ajuda até certo ponto, mas chega uma hora que ela não é suficiente. Mas o nosso Deus, Ele nos capacita a tal ponto de chegarmos além. Olha Enoque andou com Deus e não viu a morte. Abraão andou com Deus e viveu a melhor vida. Não morreu de doenças, não morreu na pobreza, não morreu sozinho. A Bíblia diz que Abraão, quando partiu, ele partiu em ditosa velhice, uma velhice alegre, tranquila. Quando você procura não só depender daquilo que você tem, daquilo que você é, mas acima de tudo daquilo que Deus te oferece, é assim que você vai viver. Você vai reinar em vida. É o que nós aprendemos aqui, continuando aí no verso 7. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Então a sabedoria de Deus é para a nossa glória, é para o nosso bem, é para reinarmos em vida. Você vê que Paulo fala aqui, estava oculta e continuará oculta para aqueles que não a buscarem. Estava oculta também para Salomão, mas quando ele buscou, Deus revelou essa sabedoria para ele. Nós temos que buscar, como Tiago nos ensina. Peça a Deus. Você sente falta de sabedoria? Tiago ensina isso na sua epístola. Peça a Deus que Ele lhe dará de bom grado, e essa sabedoria, ela vai ajudar você nos momentos mais difíceis, nos momentos desesperadores, que não tem dinheiro que resolva. Tinha até uma novela antiga, da década de 80, início da década de 80, eu lembro que eu era muito menino nessa época. O nome dessa novela era Os Ricos Também Choram. Lembra dessa novela? No início da década de 80, fez muito sucesso no México, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Então essa novela narrava justamente isso, os problemas que as pessoas ricas passavam. Agora a sabedoria de Deus, essa sim, ela vai ajudar você. Vai ajudar você a viver uma vida melhor, uma vida de paz, mas também uma vida próspera. O que tornou Salomão um homem muito rico, bem-sucedido? O rei mais rico da história de Israel. A sabedoria de Deus. Ele não precisou depender de jogos de azar, como muita gente está fazendo aí, ó. E ao invés de prosperar, está perdendo dinheiro, está empobrecendo cada vez mais. Não.
Salomão, ele prosperou através dessa sabedoria que Paulo está dizendo o que aqui? Que é para a nossa glória. Está aí no final do versículo 7. Agora, verso 8. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Por quê? Porque eles só querem depender do que eles sabem. Ou só querem depender do dinheiro, do poder que o dinheiro dá. Porque o dinheiro dá poder às pessoas. Mas como eu falei, eu vou repetir, para que fique registrado isso. O dinheiro, ele não resolve tudo. Agora, a sabedoria de Deus, ela é a solução para todos os problemas da vida. Cristo é a sabedoria de Deus. Está aí no capítulo 1 de Coríntios, verso 30. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, o quê? Sabedoria. Então, Cristo é a nossa sabedoria. Ele é a nossa sabedoria. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como está escrito em João 14,6. Vou repetir aqui. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você trilhar por esse caminho, você não vai se perder. Se você der ouvidos a essa verdade, ela vai libertar você, assim como libertou Paulo, assim como abençoou Salomão, ela vai abençoar você. Assim como abençoou Abraão e fez ele viver uma vida maravilhosa, com você não vai ser diferente, porque lá em Gálatas 3:9 diz que nós somos abençoados com o crente Abraão. Receba essas palavras. Mas Abraão foi obediente à sabedoria de Deus. Tanto que Abraão, que era o nome dele, antes dele ter esse encontro com Deus, essa experiência com Deus, ele era conhecido como Abrão, que significa pai exaltado, pai bem-sucedido. Mas quando ele passou a andar com Deus, porque foi o que Deus falou para ele, está lá no capítulo 17 de Gênesis: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, ou seja, siga meus ensinamentos, Abraão, faça a minha vontade. E foi o que ele fez. Ele obedeceu ou não obedeceu? Ele obedeceu. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, atribuído para a justiça, colaborou para o seu bem. E Abrão se tornou o que hoje conhecemos como Abraão, pai de uma grande nação. E Deus, Ele quer que você também dependa dEle, acredite nessa sabedoria maravilhosa, através da qual você vai vencer, triunfar e ser feliz. Continuando aí no verso 8. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você é essa pessoa. Você que está aqui ouvindo essa mensagem, você é essa pessoa. Uma pessoa que Deus escolheu para viver na presença dEle e ser perfeito, ser feliz. Ser perfeito não é ser melhor do que quem quer que seja. Ser perfeito não é querer ser superior aos outros, contaminando-se com orgulho, soberba, vaidades e coisas do gênero que só danificam o caráter e a personalidade humana. Não é isso. Ser perfeito significa viver uma vida melhor. O que nós aprendemos também com Isaías, capítulo 1, versículo 19? Se quiserdes, se você quiser, e obedecer a Deus, você vai experimentar o melhor dessa vida, dessa terra, porque essa é a vontade de Deus. Deus, Ele não permitiu que você viesse a esse mundo
para sofrer, para ser um perdedor. Não, não é isso. Veja o que está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você. A mesma vida que Ele deu para Abraão, Ele quer te dar. Dê ouvidos à voz de Deus. Busque essa sabedoria de Deus gloriosa, e você será a pessoa mais feliz da face da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus.